Eu não lembro o dia exato em que comecei a me calar. Foi tão aos poucos que, quando percebi, já não reconhecia mais minha própria voz. Lembro só que tudo começou com um elogio. Um elogio sussurrado durante um culto à meia luz, no banco da frente, vindo de alguém que falava com tanta autoridade que parecia impossível discordar. Você tem um semblante puro, irmã Judite. Deus te separou para algo grande, mas precisa se conservar como vaso de honra. Eu, na época recém-chegada àquela congregação, me enchi de orgulho. Afinal, quem não gostaria de ser escolhida por Deus? Se você está curioso para saber como tudo isso aconteceu, se inscreve no canal agora e deixa um comentário dizendo de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são. E prometo que você não vai querer perder o que vem por aí. A verdade que vou contar vai mexer com você de uma forma que nem imagina. Meu nome é Judite, e essa é a minha história. Foi ali que conheci o pastor Álvaro. Um homem que não falava alto, mas fazia todo mundo silenciar. Ele pregava com um tom manso, quase doce, e usava palavras que pareciam saídas de algum lugar mais alto. Dizia que a santidade começava no corpo, passava pelo cabelo e descia até os pés, e que a mulher que ousava cortar seus fios estava rejeitando o próprio Espírito Santo. Achei exagero, mas todos em volta balançavam a cabeça com reverência. Então, eu calei e aceitei. Naquela época, eu era viúva há pouco mais de um ano. Meu marido, Rubens, tinha partido após uma longa batalha contra o câncer. E foi no vazio da perda que encontrei abrigo naquela igreja. As irmãs me acolheram com abraços longos e vestidos até os calcanhares. Me ensinaram a orar de joelhos e jejuar 3 vezes por semana. Me disseram que minha dor era o início de um novo chamado. E eu acreditei. Porque, quando se está em pedaços, qualquer lugar que prometa sentido parece lar. Comecei a frequentar os cultos com assiduidade. Em pouco tempo, me tornei uma referência entre as mulheres. Judite, a irmã da oração fervorosa, a que chorava bonito no altar, a que tinha uma cobertura espiritual inquestionável. Só que por trás dos aleluias havia um peso crescendo. Um peso que começou leve, quase imperceptível, mas que logo se transformaria numa coleira apertada. Um dia, com o cabelo amarrado num coque frouxo, comentei com a irmã Célia que pensava em cortar as pontas, só para renovar. Ela arregalou os olhos e segurou minha mão com força. Não fale isso nem de brincadeira, Judite. O pastor pode entender como rebeldia. Eu ri, achando que era exagero, mas aquela reação foi só o primeiro sinal. Naquela mesma semana, o pastor Álvaro chamou todas as mulheres para uma reunião de santificação. Foi num sábado à tarde no salão auxiliar da igreja. As janelas fechadas, ventilador desligado e o silêncio no ar era mais pesado que o calor. Ele entrou de Bíblia na mão e olhos sérios, olhando uma a uma como quem enxergava além da pele. Começou dizendo que o inimigo tinha tentado infiltrar vaidade no meio do povo santo, que havia mulheres dando ouvidos à carne, tentando parecer modernas, e isso entristecia o espírito. Não disse nomes, não precisava. Quando ele citou o corte de cabelo como um ato de rebeldia disfarçado de vaidade, os olhos de quase todas as irmãs viraram em minha direção. Fiquei imóvel, o rosto queimando, as mãos suando. A irmã Célia abaixou a cabeça. Outra, atrás de mim, suspirou alto. Eu tentei engolir a vergonha, mas ela desceu, arranhando. Depois da reunião, ninguém comentou nada comigo diretamente, mas os olhares mudaram. Aquela mesma semana, recebi 3 convites para jejum coletivo e 2 para vigílias. Como se eu estivesse precisando de libertação. Como se, só por pensar em cortar o cabelo, eu tivesse rompido um pacto invisível. A partir dali, comecei a prestar mais atenção. As mulheres mais elogiadas pelo pastor tinham sempre o mesmo padrão. Olhar baixo, voz suave, roupas largas e os cabelos longos, às vezes tão longos que pareciam pesar as costas. Aquelas que ousavam perguntar demais, rir alto ou discordar em algo, aos poucos iam sumindo das reuniões. Algumas dizia-se tinham desviado da visão. Me peguei tentando moldar meu jeito. Sussurrava em vez de falar.
Lia os versículos com cautela. Até meu riso fui domando, como quem afina um instrumento para não desafinar o ambiente. O medo de ser mal interpretada virou um companheiro constante, e aos poucos fui recuando. Meus passos dentro da igreja começaram a seguir um roteiro. Um que eu não escrevi, mas que fui obrigada a decorar. Numa das noites de oração, enquanto todas oravam em voz alta, me peguei apenas movendo os lábios, sem som. Era como se eu não soubesse mais que palavras usar. Como se o caminho entre minha boca e meu coração estivesse trancado. Foi ali que percebi que não era só sobre cabelo, era sobre controle. E que, sem perceber, eu estava deixando de ser Judite, para virar apenas mais uma sombra no altar. Uma tarde, enquanto varria a varanda de casa, o vento forte arrancou o elástico que prendia meu cabelo. Os fios, já passando da cintura, se espalharam pelo rosto, grudando de leve no suor. Foi só um instante, mas naquele instante eu me vi no espelho da janela e levei um susto. Aquela mulher de olhar cansado, postura curvada e olhos apagados, era eu? A mesma que um dia ensinava teatro para crianças na escola, que lia poesia no intervalo, que dançava bolero na sala com o marido antes de ele adoecer? Agora, ali, tudo o que eu carregava era o peso do que me diziam que eu devia ser. Peguei um lenço e amarrei o cabelo no alto. Me sentei um pouco, tentando respirar. Foi então que ouvi um barulho de passos no portão. Era a irmã Joana, uma das poucas que ainda me olhavam nos olhos. Sentou-se ao meu lado, puxou um assunto qualquer, mas depois de uns minutos foi direto ao ponto. Judite, posso te perguntar uma coisa sem julgamento? Eu assenti. Você tá feliz de verdade? Aquilo ficou ecoando na minha cabeça por dias. Não era uma pergunta simples, porque ali, felicidade tinha sido substituída por outras palavras. Obediência, submissão, renúncia. Era como se qualquer desejo pessoal fosse sinônimo de vaidade, de ego, de mundanismo. Sentir vontade de mudar algo, seja a roupa, o cabelo ou até o tom da voz, era sinal de fraqueza espiritual. Numa das pregações de domingo, o pastor Álvaro voltou ao assunto. Disse que uma mulher se torna impura quando abandona os sinais visíveis da consagração, que o cabelo comprido era um véu de autoridade e que cortá-lo era o mesmo que se despir diante do mundo. Cada frase dele era uma martelada. E enquanto ele falava, eu vi algumas mulheres chorando. Não era choro de arrependimento, era outro tipo de dor. Um pranto abafado, contido, de quem sabe que não pode sair dali, mas também não sabe mais como ficar. Naquela noite, em casa, antes de dormir, abri uma caixa antiga onde guardava minhas coisas de quando era jovem. Entre cadernos, fotos e lembranças, encontrei uma tesoura de costura, daquelas bem afiadas. Fiquei um tempo com ela na mão, olhando o meu reflexo no espelho do armário. E pela primeira vez me perguntei, por que mesmo eu deixei de decidir sobre mim? Na manhã seguinte, escondi a tesoura dentro da gaveta de panos de prato, como quem esconde um pecado. Era estranho pensar assim, mas era exatamente assim que me sentia. Pecadora por pensar em cortar o cabelo, por querer me olhar no espelho e me reconhecer, por desejar, ainda que baixinho, ter controle sobre o próprio corpo. Fiquei o dia todo inquieta. Cada vez que alguém da igreja mandava mensagem ou aparecia para orar comigo, eu sentia aquela pontinha de culpa corroer minhas costelas, como se o pensamento em si já fosse uma rebeldia. No final da tarde, fui chamada para uma visita de cuidado espiritual. 3 irmãs, uma delas esposa do diácono, vieram até minha casa com bolinho, suco e olhares piedosos. Sentaram no sofá, fizeram orações em voz alta e depois, como quem desliza sem pressa, começaram a me sondar. A irmã Judite tem estado mais quieta ultimamente, né? O pastor comentou que sentiu um certo esfriamento espiritual. Balancei a cabeça sem saber o que dizer. Queremos só te ajudar, viu? Às vezes o inimigo tenta sussurrar coisas, colocar vontades erradas no coração da gente. E quando a gente percebe, já caiu. Me senti como uma adolescente repreendida por pensar diferente. Como se querer respirar fosse falta de fé. Agradeci pela visita. Sorri. Despedi com educação. Mas, no fundo, havia algo em mim que já não se calava com tanta facilidade. Quando fechei a porta,
Encostei as costas na parede e respirei fundo. Aquela sensação de estar sempre sendo vigiada me dava enjoo. Era como viver dentro de um confessionário constante, onde qualquer pensamento mais livre já era considerado heresia. Naquela noite, tirei a Bíblia da estante e li um trecho de Gálatas. Um versículo saltou como se tivesse sido escrito com tinta mais escura. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Li e reli. Liberdade. Uma palavra tão simples, mas que não encontrava mais espaço dentro daquelas paredes religiosas. Me dei conta de que tudo ao meu redor tinha virado um teatro de obediência. Um culto à aparência. E o pior, eu era uma das atrizes principais. Fechei o livro, caminhei até o banheiro e encarei meu reflexo. O cabelo longo cobria metade das minhas costas. E, de repente, não era só cabelo. Era o símbolo de tudo o que eu não podia ser. E o que fazer quando o símbolo pesa mais que a fé? Fiquei de pé ali, diante do espelho, por mais de meia hora, sem dizer nada, sem pensar em nada específico, só olhando. A luz amarela do banheiro batia no rosto e fazia sombra nas olheiras que eu já nem tentava mais esconder. O cabelo, aquele véu que diziam ser minha glória, pesava sobre meus ombros como se fosse ferro. A tesoura, guardada discretamente no armário, parecia sussurrar atrás da porta. Mas eu não tive coragem. Ainda não. Naquela madrugada, não consegui dormir. Virei de um lado para o outro, ouvindo o barulho da geladeira na cozinha e o tilintar do vento nas persianas. Comecei a lembrar da minha infância, do quintal da minha avó, das tardes em que ela me penteava sentada num banquinho de madeira, cantando hinos antigos. Ela dizia que cabelo bonito era aquele que vinha acompanhado de sorriso no rosto e leveza no coração. E eu me perguntava, que leveza era essa que eu tinha perdido? Onde foi que me tornei só aparência, só moldura de uma santidade que não me cabia mais? Na manhã seguinte, vesti o vestido mais simples do armário. Prendi o cabelo com força, quase como se quisesse escondê-lo de mim mesma. E fui à reunião de mulheres. Era um estudo sobre o papel da mulher virtuosa. O pastor, como sempre, entrou no meio do encontro, fez algumas considerações e terminou com uma advertência velada sobre irmãs que andam flertando com a vaidade e se afastando do altar. Me senti como um alvo, mas pela primeira vez não abaixei os olhos. Olhei firme e não vi santidade no rosto dele. Vi controle, vi rigidez, vi uma estrutura construída para manter mulheres caladas e submissas, vestidas de culpa e enfeitadas de medo. Na saída, a irmã Joana me alcançou no portão. Judite, não sei o que você tá passando, mas quero que saiba. Deus não te chamou para viver com medo. O medo paralisa, mas o espírito da vida. Agradeci com os olhos marejando, porque era como se Deus tivesse usado aquela mulher para me dar um recado que eu já sabia, mas precisava ouvir de novo. Naquela noite, voltei para casa decidida a fazer algo diferente. Abri a gaveta, peguei a tesoura e a deixei sobre a pia do banheiro. Só deixei ali, como quem anuncia para si mesma. Amanhã, talvez. Acordei no dia seguinte antes do sol nascer. A casa ainda dormia, as paredes em silêncio, e o ar da manhã carregava aquele friozinho bom, que só existe nas primeiras horas. Caminhei até o banheiro sem acender a luz. A tesoura ainda estava lá, exatamente onde eu deixei. Encostei os dedos nela e senti um arrepio que subiu pelas costas como um sussurro. Não era medo, era outra coisa. Como se aquele objeto simples carregasse em si todas as vezes que me calei. Sentei no banquinho de madeira diante do espelho e soltei o cabelo. Ele desceu como uma cortina espessa, pesado de tempo e de silêncio. Toquei nas pontas. Observei os fios queimados pelo sol e ressecados pelos anos. Não era só cabelo, era símbolo, era prisão. Era obediência que não vinha do amor, mas da imposição. A tesoura tremia entre meus dedos, e naquele momento, não foi só o gesto que me pesou. Foram as vozes, as que eu ouvi por tantos anos. Mulher santa não corta o cabelo. Quem se rebela perde a unção. O diabo começa pelos detalhes. Quem te cobre é o pastor. Quem te molda é o altar. Vozes que foram se acumulando dentro de mim, empilhadas feito tijolos de uma cela invisível.
Fechei os olhos por alguns segundos e respirei fundo. E então, com a mão firme, cortei. Um palmo, só isso. Mas parecia que eu tinha derrubado uma muralha. Os fios caíram no colo, leves, quase sorrindo. Me olhei no espelho. Ainda era eu, com menos peso no corpo e mais força nos olhos. Escondi o cabelo cortado num saco, joguei no lixo do quintal e lavei o rosto com água fria. Não me senti culpada, nem errada. Me senti viva e assustada, porque sabia que aquele gesto pequeno aos olhos do mundo seria uma revolução dentro daquela igreja. No fim da tarde, fui ao culto com o cabelo preso como de costume. Ninguém percebeu de imediato. Mas a irmã Célia, que se sentava sempre ao meu lado, olhou para mim de rabo de olho e sussurrou: "Você tá diferente hoje." Sorri e disse apenas: "Estou mais leve." Naquele dia, voltei para casa mais em silêncio do que nunca. Mas dessa vez, era um silêncio meu. Um silêncio de quem começa a ouvir a própria alma depois de anos de ecoar só a dos outros. E na madrugada, algo aconteceu que eu não esperava. No meio da madrugada, acordei com batidas fortes na porta. 3 toques secos. Depois, silêncio. Meu coração disparou como se soubesse, antes mesmo da mente entender. Vesti o roupão e fui até a sala. Os passos leves, quase flutuando. Quando abri a porta, lá estava ele, o pastor Álvaro, sozinho, com a Bíblia debaixo do braço e um olhar que não combinava com o tom calmo de sempre. "Boa noite, irmã Judite. Perdoe a hora, mas senti no espírito que precisava conversar com você." Assenti sem muita escolha. Ele entrou, olhou ao redor, como quem procura algo escondido. "Senti que você anda em conflito, e isso pode abrir brechas sérias." Aquelas palavras vinham sempre acompanhadas de advertência disfarçada de zelo. "Não quero te perder, Judite. Deus te levantou para ser exemplo, e o inimigo sabe disso." Sentei no sofá com as mãos no colo. Ele ficou em pé, andando devagar pela sala, os olhos por trás dos óculos semicerrados, analisando tudo. "Algumas irmãs comentaram que você está diferente, seu semblante, sua postura. E hoje no culto, bom, o espírito me incomodou. Como pastor da sua vida, é meu dever te confrontar em amor." Confrontar em amor. Era sempre essa frase. Mas o que ele fazia não tinha nada de amoroso. Era uma forma educada de dizer: "Volte a caber no molde." Fechei os olhos por um instante. Quando os abri, falei com calma: "Pastor, eu continuo crendo em Deus, mas estou começando a entender que fé não é prisão." O rosto dele endureceu. Um músculo saltou na lateral do maxilar. "Você cortou o cabelo, Judite?" Minha garganta secou. Respirei devagar e confirmei com a cabeça: "Cortei." O silêncio que veio depois foi mais forte do que qualquer grito. Ele se sentou, abriu a Bíblia com força e começou a folhear. Citou Coríntios, falou sobre autoridade, sobre submissão. Mas as palavras pareciam bater numa parede invisível entre nós. Pela primeira vez, eu não sentia culpa, só pena. Pena de quem acredita que controlar é cuidar. Depois de longos minutos de discurso, ele se levantou. "Você precisa orar muito e jejuar, porque se continuar nesse caminho, a unção vai se afastar." Agradeci pela visita. Ele me olhou mais uma vez, com um misto de decepção e ameaça, e foi embora. Fechei a porta devagar, encostei a testa na madeira fria e respirei. Sabia que aquilo era só o começo, porque quando uma mulher se levanta, a estrutura inteira treme. E na manhã seguinte, o primeiro terremoto veio em forma de boato. No dia seguinte, logo cedo, meu telefone tocou. Era a irmã Marli, com a voz sussurrada, como quem passava uma notícia proibida. "Judite, tão dizendo que você tá em desvio." A frase veio como um tapa frio no rosto. "Desvio?" Perguntei, tentando conter o nó na garganta. "Disseram que você cortou o cabelo por vaidade, que está se rebelando contra a cobertura espiritual e que o pastor vai tratar do assunto publicamente." Agradeci com um fio de voz e desliguei. Fiquei parada ali, com o telefone na mão, como se o tempo tivesse congelado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde viria a retaliação, mas não imaginei que viria disfarçada de preocupação coletiva. Era sempre assim. A opressão vinha com voz doce, rosto piedoso e palavras como zelo, cuidado, amor. Saí de casa para comprar pão
e notei os olhares. Na padaria, 2 irmãs desviaram o rosto quando passei. Outra apenas murmurou um "bom dia", sem levantar os olhos. Era como se eu tivesse cometido um pecado visível, carregado no rosto, impossível de esconder. E tudo por conta de um palmo de cabelo a menos. Na volta para casa, encontrei a irmã Joana encostada no portão. Ela segurava uma sacolinha com bolo de milho, ainda morno. "Fiz para você. Eu sei o que estão dizendo. E também sei o que você está enfrentando." Nos sentamos no banco do quintal e pela primeira vez em muito tempo, falei sem medo. Contei tudo, do peso que sentia, da vigilância disfarçada de doutrina, do culto que virou cárcere. Ela me ouviu em silêncio, olhos marejados. "Judite, eles não querem seu cabelo, querem sua vontade, porque uma mulher que escolhe por si mesma assusta." Aquilo me atravessou como faca. Era verdade. Eu não era o problema. O problema era o que eu representava. O direito de pensar, de decidir, de existir além das regras feitas por mãos masculinas, disfarçadas de sagradas. Ela me abraçou e, antes de ir embora, deixou um envelope. "Leia depois." Entrei, sentei à mesa e abri. Dentro, havia um folheto simples, um grupo de apoio a mulheres ex-membros de igrejas controladoras. Nome, telefone e uma frase sublinhada. "Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio." Fiquei olhando aquilo por longos minutos. Sabia que aquele papel era uma porta, mas atravessar exigiria algo que eu ainda não sabia se tinha. Coragem para enfrentar tudo o que viria depois, porque a reação deles estava só começando. O domingo chegou com o céu encoberto, daquele tipo que parece prenunciar coisa grande. Me arrumei devagar, com o coração inquieto. Não prendi o cabelo dessa vez. Apenas passei um lenço por cima, frouxo, deixando as pontas aparecendo. Não era desafio. Era liberdade. Pequena, discreta, mas minha. A igreja estava cheia. Culto de Santa Ceia sempre lotava. Famílias inteiras. Irmãs de véu até os olhos. Crianças de sapatinho lustrado. Sentei no mesmo banco de sempre, na fileira da direita. Terceira fileira, como fazia há anos, mas os olhares vieram de imediato. Primeiro os curiosos, depois os críticos. Alguns cochichavam de forma tão óbvia que nem tentavam esconder. O culto começou, e o louvor parecia mais tenso do que de costume. As letras falavam de obediência, de entrega total, de renúncia. Tudo sempre com o mesmo subtexto. O lugar da mulher é debaixo da mão do homem. E debaixo de véu, até o pensamento. Depois do louvor, o pastor Álvaro subiu ao púlpito. Abriu a Bíblia com cuidado, ajustou o microfone e respirou fundo. "Hoje, antes de qualquer palavra, preciso fazer um alerta à igreja." Os murmúrios cessaram. O inimigo tem tentado enganar até os escolhidos. A rebeldia tem se vestido de liberdade. Mas nós que temos discernimento, não nos calaremos. Meu estômago virou. Ele não disse meu nome, mas não precisava. Todos sabiam. Era a mim que ele se referia quando falou de desobediência, de confusão, de vaidade envernizada de santidade. Usou versículos como lanças, e as palavras cortavam como navalha. Desviou-se do altar, deixou-se levar pelo espírito de Jezabel. O cabelo é a glória da mulher, e ela lançou fora sua glória. Vi irmãs chorando, outras murmurando amém. Eu, ali no meio, me mantinha firme, mas por dentro era um campo de batalha. Minhas mãos suavam, meu peito doía, mas eu não levantei, não saí, permaneci, porque naquele momento eu sabia que sair seria dar razão, e eu não era culpada. Eu só queria o direito de ser inteira. Quando o culto terminou, ninguém me cumprimentou. Ninguém. Me levantei em silêncio, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. E foi ali, bem na saída, que uma adolescente me puxou pelo braço. "Tia Judite, posso falar com a senhora rapidinho?" O que ela disse em seguida mudaria tudo. Ela devia ter uns 15 anos, talvez 16. Magrinha, com os olhos enormes e a voz presa no peito. Me puxou discretamente para o lado, perto da escada lateral, onde ninguém prestava muita atenção. Estava nervosa, como quem carregava um segredo que pesava mais do que devia para a idade dela. "Tia Judite..."
A senhora cortou o cabelo mesmo? Assenti com calma, tentando não assustá-la. Sim, cortei. Ela respirou fundo e apertou os olhos, como quem juntava coragem. Eu queria te agradecer por ter vindo assim hoje, de cabelo solto, de cabeça erguida. Fiquei sem saber o que dizer, mas ela continuou. Porque às vezes eu me sinto tão sufocada aqui e fico achando que sou eu que estou errada, que é pecado pensar, questionar, querer ser diferente. Quando vi a senhora lá na frente, mesmo depois do que o pastor disse, eu pensei, ela não caiu, ela continua firme. Aquilo me desmontou por dentro. Quis abraçá-la ali mesmo. E abracei. Ficamos um tempo em silêncio, encostadas naquela parede fria, como duas forasteiras num campo onde todo mundo fala a mesma língua, menos a gente. Antes de sair, ela sussurrou. Promete que não vai parar? Que não vai sumir? Prometi, sem nem saber o que significava essa promessa, mas sentindo que era importante. Na volta para casa, cada passo parecia mais leve, como se alguém tivesse tirado um peso das minhas costas. E talvez tivesse mesmo. Porque, naquele momento, entendi que minha luta não era só por mim. Era por todas as que ainda estavam em silêncio. Por todas que tremiam diante de uma tesoura, de um espelho, de um púlpito. Chegando em casa, encontrei mais 2 recados sob a porta. Um deles escrito à mão, com caligrafia caprichada. Você está em disciplina. Está proibida de ministrar, orar em público ou participar das atividades internas da igreja até nova ordem. Assinei com os olhos. Não chorei. Só dobrei o papel com cuidado, como quem encerra um capítulo. Na mesma noite, liguei para o número do folheto que a irmã Joana tinha me deixado. Uma voz tranquila me atendeu. Boa noite, Grupo Luz. Como podemos te acolher hoje? Respirei fundo. Meu nome é Judite e eu acho que estou pronta para contar a minha história. Do outro lado, a resposta veio firme. Então vamos começar. A primeira reunião do grupo aconteceu numa sala simples, com cadeiras de plástico, paredes nuas e uma mesa no centro com garrafa térmica e biscoitos de polvilho. Nada de púlpito, nada de palanque, só mulheres. E silêncio, aquele silêncio diferente, de acolhimento. O tipo de silêncio que escuta sem interromper, que entende sem precisar perguntar muito. Sentei no fundo, ainda tímida, sentindo que meu corpo inteiro carregava o cheiro da igreja que deixei. O peso da vigilância, da disciplina, do medo de desviar. Mas à medida que as outras mulheres começaram a falar, aquele peso foi mudando de lugar. Cada história que ouvia era como um espelho. A irmã que foi repreendida por usar esmalte claro. A que foi chamada de insubmissa por trabalhar fora. A que teve o microfone tirado da mão no meio do louvor, porque usava franja. Eu me vi em todas. Quando chegou minha vez, minhas mãos suavam. A voz saiu baixa no começo, mas aos poucos foi ganhando corpo. Contei do coque apertado, das palavras mansas que feriam mais que grito, do olhar do pastor quando percebia que eu pensava por conta própria. Contei do dia em que cortei o cabelo e senti como se tivesse quebrado uma corrente invisível. E quando terminei, houve silêncio de novo. Mas não era julgamento, era respeito. Uma senhora chamada Celeste, que devia ter quase minha idade, se aproximou depois com os olhos marejados. Judite, o que você fez não foi rebeldia, foi resgate. Resgate da sua identidade. E aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça até eu chegar em casa. Naquela noite, tirei o lenço da cabeça antes de dormir. Olhei para o espelho e repeti para mim mesma. Resgate. Não era sobre cortar cabelo. Era sobre escolher. Era sobre recuperar o direito de existir sem precisar pedir autorização espiritual para respirar. Pela primeira vez, dormi sem medo de sonhar. No dia seguinte, abri o guarda-roupa e vi os vestidos largos, todos iguais. Peguei um deles, o mais antigo, e levei até a máquina de costura. Tirei as mangas, ajustei a cintura, cortei a barra. Não para provocar ninguém, mas para mim. Porque aos poucos eu estava aprendendo que agradar a Deus não significava apagar quem eu era. E naquela mesma tarde, enquanto tomava café na varanda, ouvi passos no portão. Quando abri, encontrei algo que me faria encarar a igreja novamente, mas não do jeito que eles esperavam.
Era um envelope. Simples, pardo, com meu nome escrito à mão em letras pequenas. De início, achei que fosse mais um recado da liderança. Mais uma intimação velada com palavras bonitas e veneno escondido. Mas quando abri, encontrei algo bem diferente. Era uma carta. E não era do pastor. Era da jovem que me abordou no final do culto. A mesma que me puxou pelo braço com olhos suplicantes. Querida irmã Judite, escrevo porque não consigo falar tudo em voz alta ainda. Mas a senhora precisa saber. Desde aquele dia, eu comecei a questionar tudo. Não por maldade, mas porque, pela primeira vez, alguém me mostrou que dá para ter fé e liberdade no mesmo corpo. Dá para amar a Deus sem ser controlada. Fui lendo linha por linha, e cada palavra parecia limpar um pedacinho da dor que eu ainda carregava. Ela dizia que via em mim uma coragem que desejava encontrar nela mesma. Que minha postura no culto, mesmo depois das críticas, mesmo depois da humilhação pública, havia sido um divisor de águas. Eu não tenho mais medo, irmã. Eu tenho perguntas. E isso, hoje, já é uma vitória. Terminei a leitura com os olhos embaçados. Dobre a carta com cuidado e a guardei junto à minha Bíblia, como se fosse uma nova página escrita pela fé, só que agora com tinta de verdade, não de obediência cega. Naquela mesma noite, preparei um chá e fiquei na sala, lembrando de quantas vezes eu segurei outras mulheres enquanto elas choravam pelos cantos da igreja. Quantas irmãs chamadas de revoltadas estavam apenas tentando respirar. E foi aí que uma ideia começou a crescer dentro de mim. No outro dia, liguei novamente para o grupo de apoio. Conversei com a coordenadora, uma mulher chamada Neide, firme e doce ao mesmo tempo. Falei da menina, da carta, da sede que muitas ainda tinham por respostas. E Neide, com a voz serena, disse: Judite, talvez seja a hora de você não só contar sua história, mas de ajudar outras a contarem também. Aquela frase me acompanhou o dia inteiro. Fiquei mexida. Não me via como exemplo de nada. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. E quando recebi o convite inesperado de outra mulher da igreja, uma que também começava a questionar, senti que era o momento certo de ir além. O convite chegou numa tarde chuvosa, em forma de bilhete, passado discretamente por debaixo da porta. Era da irmã Lourdes, aquela que sempre sentava na última fileira, com os olhos atentos, mas a boca sempre fechada. No papel, poucas palavras. Preciso conversar. Só nós duas. Amanhã às 15 na minha casa. Por favor. Guardei o bilhete na Bíblia e fiquei o resto do dia com ele, martelando na cabeça. Conhecia Lourdes há anos. Sempre foi discreta, fiel às regras, quieta durante os cultos. Mas havia algo no olhar dela que nunca me enganou. Um incômodo disfarçado. Um cansaço que não se dizia em voz alta, mas que se via no modo como ela segurava a bolsa no colo, apertando forte, como quem queria se segurar em algo que ainda não tinha nome. No dia seguinte, cheguei à casa dela com um bolo de fubá enrolado num pano. Ela me recebeu com um sorriso nervoso, os olhos marejados, antes mesmo de qualquer palavra. Judite, eu estou enlouquecendo por dentro. E você é a única pessoa que parece ter saído viva disso. Sentamos na cozinha, e enquanto o café passava, ela começou a desabafar. Contou que o marido, também diácono da igreja, usava os sermões do pastor como forma de controle dentro de casa, que ela precisava pedir permissão até para visitar a própria irmã, que não podia usar perfume, nem ouvir música, nem mesmo os hinos antigos que a mãe dela cantava. Tudo era voz do mundo. Tudo era abertura pro diabo. Enquanto ela falava, os olhos dela mudavam. A voz tremia, mas saía. Como se há muito tempo ela tivesse prendido aquele grito. E agora, enfim, ele encontrasse saída. Quando terminou, segurou minha mão com força. Me disseram que você caiu. Mas, Judite, você tá mais de pé do que qualquer uma daquelas que vivem ajoelhadas por obrigação. Ficamos ali de mãos dadas por longos minutos. Duas mulheres que por muito tempo acreditaram que obedecer era o mesmo que ser aceita, que calar era o mesmo que ser santa. Antes de ir embora, deixei com ela o mesmo folheto que recebi da irmã Joana. Ela pegou com cuidado como quem segura um passaporte e, ao me abraçar, disse:
A gente podia se reunir mais vezes, né? Só nós, para orar, para falar. E ali mesmo, sem grandes planos, nasceu um encontro que mudaria tudo. Começamos tímidas. 3 mulheres sentadas ao redor de uma mesa pequena, com uma garrafa de café no centro e biscoitos amanteigados feitos pela irmã Lourdes. As cortinas da casa fechadas, não por medo, mas por precaução. Não queríamos ser vistas ainda. Queríamos ser ouvidas primeiro. Era a primeira vez, em muito tempo, que orávamos sem roteiro, sem lista de pedidos impostas, sem aquela voz masculina nos dizendo como falar com Deus. Eu abri a Bíblia, mas dessa vez deixei que cada uma escolhesse o trecho que queria ler. A irmã Neuza, que chegou de mansinho e pediu para só escutar no começo, chorou ao ler um versículo de Isaías. Vinde e arrazoemos. E disse com a voz embargada que nunca tinha ouvido alguém dizer que Deus convida para conversar. Ela sempre achou que ele só dava ordens. As orações que fizemos naquela tarde não tinham gritos, nem repetições automáticas. Tinham pausas, silêncios, sinceridade. Algumas palavras saíam entrecortadas, outras vinham com força, mas todas vinham limpas. Ali, pela primeira vez, éramos mulheres diante de Deus sem precisar de intérpretes, sem precisar da bênção de um púlpito. Lourdes olhou para mim depois da oração e disse: "Isso aqui é igreja." E eu senti um arrepio na espinha. Porque, de fato, ali tinha algo que eu não via há tempos. Verdade. Fé sem medo. Fé que cabia dentro de uma cozinha, com cheiro de café e chão de cerâmica. A notícia de que nos reuníamos chegou rápido aos ouvidos da liderança. E com ela veio a ameaça. Uma semana depois do segundo encontro, recebi uma visita oficial. 2 irmãos da igreja, terno escuro, Bíblia embaixo do braço. Diziam que estavam ali em amor. Mas o olhar deles era mais de julgamento do que de misericórdia. Perguntaram se eu sabia das consequências de formar grupos sem cobertura pastoral. Disseram que aquilo poderia gerar divisão, escândalo, tropeço para os mais fracos. Ouvi tudo em silêncio. E no fim, respondi com calma: "Não estamos dividindo, estamos curando." Eles saíram sem responder, mas eu sabia que aquilo não ficaria por isso. E de fato, na semana seguinte, algo foi anunciado do púlpito. Algo que me colocaria definitivamente diante de uma escolha. Uma escolha que, dessa vez, eu não ia deixar ninguém fazer por mim. O culto começou como qualquer outro. Hinos conhecidos, orações decoradas, fileiras organizadas como se cada pessoa ali soubesse exatamente o lugar que ocupava. Mas naquele domingo, havia um clima diferente. Como se todos soubessem, mesmo sem dizer, que algo estava prestes a acontecer. Eu entrei mais tarde com passos firmes, sem véu, sem lenço. Meu cabelo, agora um pouco mais curto, caía sobre os ombros com naturalidade. Não provocação, não desafio, só liberdade. Escolhi um banco mais ao fundo, não por medo, mas porque queria observar. O louvor terminou e o pastor Álvaro subiu ao púlpito com uma expressão pesada, mais carregada que o habitual. Abriu a Bíblia, leu um trecho de 2 Timóteo sobre mulheres levadas por ventos de doutrina. E depois fechou o livro com um estalo seco. Amados, precisamos tratar de uma brecha que se abriu entre nós. Um grupo de irmãs tem se reunido sem direção, sem submissão, fora da visão desta casa. Isso é rebeldia. E rebeldia, meus irmãos, é como o pecado de feitiçaria. O murmúrio começou de leve. As pessoas se entreolhavam. Ninguém dizia nomes, mas todos sabiam. O olhar do pastor varria o templo como uma foice invisível. A partir de hoje, qualquer irmão ou irmã que insistir nessas reuniões paralelas estará rompendo com esta liderança. Estará fora da comunhão. Eu não me mexi. Apenas olhei firme. Não havia mais espaço dentro de mim para aquele tipo de manipulação. Não depois de tudo que vivi. Não depois de tudo que vi. O culto seguiu com um peso que não se desfazia. Até que, ao final, enquanto os músicos se preparavam para o último hino, uma irmã lá da frente se levantou. Era a irmã Dirce, que raramente falava algo, mas dessa vez falou. "Pastor, me perdoe, mas eu fui numa dessas reuniões.
E foi a primeira vez que eu senti Deus de verdade. Foi a primeira vez que eu chorei e me senti limpa. O templo silenciou como se o ar tivesse sido sugado. O pastor a encarou, mas não disse nada. Dirce sentou de novo, com os olhos vermelhos, mas sem desviar o rosto. Naquele momento, algo se partiu ali dentro. E eu soube que o que viria depois não seria apenas resistência. Seria reação. Uma reação que já estava se espalhando como vento entre as mulheres. E quando recebi um bilhete da jovem do culto anterior, percebi que o fogo já tinha começado. O bilhete veio dobrado em 4 partes, entregue por uma criança da escola bíblica que sorriu tímido e saiu correndo logo depois. Abri ali mesmo, sentada no banco da varanda com uma xícara de chá ainda quente entre as mãos. A letra era trêmula, apressada, mas eu reconheci na hora. Era da mesma jovem que havia me puxado pelo braço semanas antes. Tia Judite e mais 2 meninas querem conversar com a senhora. A gente não sabe como fazer, mas quer fazer. Uma delas está sendo pressionada pelo pai a se batizar, mas ela tem dúvidas. A outra está com vergonha porque gosta de cantar, mas disseram que ela tem voz do mundo. A senhora pode ajudar? Por favor, não conte para ninguém. A gente confia na senhora. Li e reli aquele papel como quem lê um chamado. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre uma geração inteira que aprendia cedo demais a obedecer e tarde demais a sentir. Meninas sendo moldadas por doutrinas mais preocupadas em aparências do que em almas. E o pior, acreditando que, se questionassem, estariam em pecado. Naquela mesma noite, mandei uma mensagem para Neide do grupo de apoio. Contei da carta, das meninas, da vontade que brotava aqui dentro de criar um espaço seguro, não só para as mulheres mais velhas, mas para as jovens também. Elas precisam saber que é possível amar a Deus, sem precisar apagar a si mesmas para isso. A resposta dela veio rápida. Vamos abrir um grupo só para elas. Pode ser na sua casa? Respondi que sim antes mesmo de pensar 2 vezes. E ali, sem alarde, nasceu o Encontro Raízes. Um espaço para semear fé sem controle, ensino sem opressão, presença sem vigilância. A primeira reunião foi marcada para o sábado seguinte. Preparamos tudo com carinho. Bolinhos de chuva, versículos em papéis dobrados, música suave de fundo. Quando elas chegaram, tímidas, com os olhos brilhando e os ombros tensos, eu as recebi com um abraço demorado. Aqui vocês podem falar tudo. Não tem certo ou errado, só tem verdade. E naquela tarde, enquanto uma delas chorava por cantar escondido no banheiro e a outra dizia que sempre se achou errada por ser curiosa demais, eu entendi que aquilo era mais que um grupo. Era reparação, era recomeço. E a notícia do que fizemos naquela tarde não demorou a bater nas portas que antes tentaram me calar. Na terça-feira, bem cedo, batiam na minha porta de novo. Não era o carteiro nem vizinho. Era o próprio pastor Álvaro. Dessa vez, sem Bíblia, sem sorriso. A cara era outra. Mais sombra do que semblante. Ele entrou sem esperar convite, como quem já se sentia dono do espaço. Olhou em volta, viu as cadeiras ainda dispostas em roda e o caderno com anotações sobre a mesa. Então é verdade, disse com a voz baixa. A senhora montou uma célula paralela, com adolescentes inclusive. Fechei a porta devagar. Não é célula, pastor. É acolhimento. Ele se aproximou, as mãos cruzadas atrás das costas, e falou como quem dá sentença. A senhora tem um espírito de rebelião. Tá conduzindo essas meninas para confusão. Tá contaminando a fé delas com esse discurso moderno e carnal. Meu coração bateu forte. Não de medo, mas de indignação. Pela primeira vez, olhei para ele com firmeza, sem filtro, sem desvio. Eu tô oferecendo a elas o que a igreja tirou de mim por anos. Escuta, respeito, humanidade. Se isso é rebelião, então talvez o erro esteja no conceito de obediência que vocês ensinaram. Ele respirou fundo, mas não respondeu. Apenas tirou do bolso um papel dobrado. Era a carta oficial da exclusão. Estava datilografada, carimbada, com minha expulsão da igreja por insubordinação doutrinária e quebra de submissão à liderança espiritual. Ele a colocou sobre a mesa como quem deixa uma pedra e saiu, sem bênção, sem despedida.
Fiquei sozinha na sala, olhando aquele papel. Minhas mãos tremiam. Era o fim de uma era. Da igreja que me acolheu quando fiquei viúva. Da comunidade que me viu crescer na fé. Da casa onde, por tanto tempo, eu acreditei que Deus falava. Mas ali, com aquele papel frio entre os dedos, eu percebi. Eu não tinha sido expulsa da fé. Só tinha sido empurrada para fora de uma estrutura que confundia controle com santidade. A carta ficou ali, dobrada. Não chorei, não gritei. Apenas respirei fundo e caminhei até o quarto. Peguei meu caderno de anotações e escrevi uma nova oração. Curta, simples, mas inteira. Obrigada, Senhor, por finalmente me permitir sair, sem deixar de te seguir. E quando o telefone tocou com a voz da irmã Lourdes dizendo: Judite, a gente precisa de mais cadeiras para sábado. O grupo tá crescendo. Eu entendi que era só o começo de algo muito maior. No sábado seguinte, a sala da minha casa virou quase um salão improvisado. Emprestei cadeiras da vizinha, coloquei almofadas no chão, empurrei o sofá pro canto. A mesa de centro virou apoio de caderno e garrafa térmica. Quando abri o portão às 2 da tarde, vieram chegando em fila. Moças, senhoras, uma ou outra adolescente com a mãe atrás, segurando firme pela mão. O ar da casa se encheu de sorrisos tímidos, de olhares curiosos e, principalmente, de alívio. A irmã Lourdes trouxe o bolo de milho. A Neuza chegou com uma garrafa de suco de laranja. E a jovem, a do bilhete, a do primeiro sussurro, trouxe mais 2 amigas. Estavam nervosas, mas sentaram na roda como quem sabia que ali ninguém seria corrigido por sentir. Começamos com uma leitura. Depois, cada uma falou um pouco. Não havia roteiro. Só a liberdade de dizer o que doía, o que curava, o que ainda era difícil de nomear. Uma delas disse que, desde pequena, achava que tinha algo errado com ela porque perguntava demais. Outra confessou que escondia batons no fundo da mochila e usava no caminho da escola, mas tirava antes de chegar em casa. Em certo momento, uma senhora que eu não via há anos pediu a palavra. Era a irmã Zefa, que tinha deixado a igreja anos atrás sem se explicar. Eu saí porque queria viver sem ter que pedir perdão, por sorrir alto. Mas nunca perdi a fé, só perdi a paciência. A roda caiu na gargalhada, mas não de deboche. Era uma gargalhada de identificação, de reconhecimento. Ali naquela tarde percebi que o que nos unia não era o corte de cabelo, nem o comprimento da saia. Era a vontade de pertencer sem desaparecer, de se aproximar de Deus sem ter que se afastar de si mesma. No fim do encontro, a irmã Neide, que acompanhava tudo em silêncio, me puxou de lado. Judite, eu queria te mostrar algo. Abriu uma pasta com papéis e apontou para uma folha impressa. Era o esboço de um projeto maior. Rede de apoio raízes. Espaços de escuta, fé e liberdade para mulheres de fé. Ela me olhou nos olhos e disse com firmeza: Você pode ser a coordenadora desse núcleo aqui na cidade. Já temos mais 5 começando em outras regiões. Meu coração disparou. E antes mesmo de responder, ouvi um barulho no portão. Quando abri, me deparei com alguém que eu não esperava ver nunca mais. Era o pastor Álvaro. Em pé, do lado de fora do portão, sem Bíblia na mão, sem olhar de superioridade. Só ele com a camisa levemente amarrotada e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Confusa. Talvez até um pouco cansada. Por um instante pensei em não abrir, mas alguma coisa em mim, talvez a mulher que aprendeu a se levantar sem virar pedra, girou a chave e abriu o portão devagar. Boa tarde, irmã Judite. A voz dele saiu baixa, bem diferente daquela que ecoava no púlpito. Soube do que tem acontecido aqui, das reuniões, dos encontros. Assenti com um gesto e esperei. Ele olhou por cima do meu ombro como se quisesse espiar o que acontecia na sala. Não vim como pastor, vim como homem. Como alguém que talvez esteja começando a perceber que nem tudo era como eu pensava. Aquilo me pegou desprevenida. Ele continuou. Sabe, depois da sua saída, eu comecei a notar o vazio que ficou. E o mais estranho é que algumas mulheres começaram a sair também, silenciosamente. Outras só pararam de sorrir. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu estava liderando com fé ou com medo de perder o controle?
Fiquei sem resposta por alguns segundos. Eu, que por tanto tempo temi cada palavra daquele homem, agora o vi ali, sem certezas. Acho que por muito tempo eu confundi reverência com rigidez. E, sinceramente, o corte do seu cabelo foi só o estopim de algo que já estava rachado. Não era um pedido de desculpas, mas era um começo de algo. Talvez de entendimento, de reconhecimento. E vindo dele, aquilo já dizia mais do que qualquer discurso. Se um dia quiser conversar, como irmãos, sem papel de pastor ou de ovelha, estarei por aqui. Ele virou-se para sair, mas antes deu um último olhar. Ah, e se precisar de cadeiras? Tem algumas guardadas na igreja que ninguém tá usando. Pode pegar. Fechei o portão devagar, com o coração batendo estranho. Não de dor, mas de surpresa. Porque nunca imaginei que veria aquele homem diante de mim, sem púlpito, sem voz alta, só com dúvida. Voltei para dentro com a cabeça cheia e os olhos atentos. E mal sabia eu que no encontro seguinte, uma visita inesperada faria tudo mudar de novo. No sábado seguinte, a casa encheu antes do horário. Era como se a notícia tivesse corrido de boca em boca mais rápido que qualquer anúncio no mural da igreja. As meninas vieram animadas. Algumas mães decidiram participar também. E até a irmã Zefa trouxe uma vizinha nova que dizia estar cansada de se esconder. A sala, a cozinha e até o corredor estavam tomados. Cada canto da casa pulsava com vida, conversa, acolhimento. Eu estava ajeitando os bancos quando ouvi batidas na porta dos fundos. Estranhei. Quase ninguém usava aquela entrada. Fui até lá e quando abri, vi uma figura familiar. A irmã Célia. Aquela mesma que, um dia, me alertou com os olhos arregalados para eu não brincar com o assunto do cabelo. Ela estava diferente. Mais magra, o rosto sem maquiagem, os cabelos ainda longos, mas soltos. Pela primeira vez, vi os fios dela balançando com o vento. "Posso entrar?" perguntou num tom que misturava vergonha e esperança. "Claro, Célia. Essa casa é sua também." Ela entrou, olhou ao redor e se emocionou. "Passei meses evitando você, Judite, achando que você tinha se desviado, que ia acabar como tantas outras que caem do altar. Mas sabe o que eu descobri? Que não foi você que caiu. Foi a máscara do sistema que desabou." Sentamos num canto, ela segurando firme nas minhas mãos. Contou que vinha se sentindo vazia, que andava obedecendo por hábito, orando por obrigação, sorrindo por fachada. Só que ontem minha filha me perguntou por que eu nunca deixava ela cantar. Disse que Deus só escutava a voz dela se fosse do jeito certo. Eu congelei, Judite. Percebi que estava ensinando a mesma prisão que me deram. Naquela hora, ela decidiu vir, sozinha, sem aviso. E ali estava, com os olhos marejados, mas a alma despertando. Se ainda tiver lugar para mim nesse grupo, eu gostaria de ficar. Eu sorri, abracei forte e respondi baixinho. Sempre teve. Você só precisou lembrar quem era. E foi com Célia sentada na roda, o cabelo caindo nos ombros pela primeira vez em anos, que o encontro Raízes começou naquele sábado. A oração de abertura foi feita por uma jovem de 12 anos e, enquanto ela falava com os olhos fechados e as mãos firmes, senti que ali, naquele lar, o espírito finalmente soprava sem amarras, sem véu, sem medo, só presença. Se você chegou até aqui, ouvindo minha história do começo ao fim, eu te agradeço. E quero te dizer uma coisa do fundo da minha alma. Eu não cortei só o cabelo. Eu cortei o medo. Cortei o silêncio. Cortei os fios invisíveis que me prendiam a um lugar onde Deus era usado como desculpa para controlar em vez de libertar. Durante muito tempo me disseram que santidade era se anular, que ser mulher de fé era caber num molde. Mas hoje eu sei. Deus não criou nenhuma de nós para viver encolhida. Ele nos fez inteiras, com voz, com pensamento, com escolha. Se você, em algum lugar desse mundo, sente que perdeu o direito de ser quem é, se vive com medo de pensar, de falar, de sentir, saiba, você não está sozinha. E mais importante ainda, você não está errada. Fé de verdade não aprisiona. Fé de verdade não exige silêncio. Fé de verdade abraça, acolhe, liberta. E se ninguém nunca te disse isso, eu digo agora.
Como uma avó que um dia também se calou demais. Você pode ser de Deus e ainda assim ser sua. Pode orar, pode cantar, pode viver, sem pedir permissão para existir. A raiz da fé é o amor. E onde há amor, não há medo.